Olá, buenos dias, tudo bem? Vamos dar a continuidade de la classe. Então, organiza-te. Já é passado para você o que é pronome relativo e aí tem o que? A atividade que tem que fazer primeiro para depois verificar se está correto. Por quê? Porque isso vai aprender mais, se só copiar. Então, se temos o quê? Que fazer primeiro e depois o que vamos fazer? Vamos a corrigir para ver se está correto, certo? Então, se os pronomes relativos e eu quero os valores e exemplo de la atividade. Então, quando eu utilizo ele, lá, los, las e o que, quais são os valores? Se refere a um número já mencionado. Então, toda vez que eu uso este pronome relativo, é o que? O valor dele é que refere a um nome já mencionado lá atrás, né? Por exemplo, la casa que tinha uma pileta não era muito grande. Então, eu utilizei o que? O relativo que. Então, para referir o que tinha uma pileta, que é uma piscina, que a casa tem uma piscina, eu usei que. Então, para referir o que? A casa. Certo? Lo que. Pronome relativo lo que. O lo que, ele é utilizado quando se refere a ideia ou ação ou conceito. Então, eu utilizo lo que para referir a ideia, ação ou conceito. Vamos dar um exemplo, certo? Não se acuerda de lo que passou. Veja bem, não me recordo do que tinha passado. Então, são o quê? São ideias, isso é uma ação, tá? Passada, certo? Por isso que eu utilizo lo que. Então, não se acuerda do que passou. El, la, los, las, qual. O quales, ele pode ser tanto no singular como no plural, por isso que está aqui entre parênteses es, porque significa que pode ser o plural, qual ou quales, certo? Quando que eu utilizo? Denota certa formalidade. Exemplo, era uma pessoa com la qual nunca falei. Então, uma formalidade. Então, é uma pessoa que eu nunca falei. Então, detona certo o quê? Formalidade. Donde. Donde, ele pode ser substituir em que e em qual. Quando eu posso substituir, então, um exemplo. El edifício está em la calle donde eu vivia. Então, se eu posso utilizar o qual? El edifício está em la calle em que eu vivia. Poderia, porque eu estou substituindo o donde, que eu posso utilizar o que? El que, em ele, né? Poderia ser em ele eu vivia? Não poderia, né? No qual, em qual eu vivia. Então, el edifício está em la calle, qual eu vivia ou em que eu vivia. Então, em que eu vivia. Quem ou quienes, por que está isso? Porque é singular e plural. Então, quem ou quienes.
Quando que eu utilizo? Se usa somente para referir a persona. Eu não posso referir a coisa e nem objetos. Só posso utilizar para pessoas, tá? Um exemplo, eles foram quienes nos ajudaram. Eu posso perguntar quem são eles, né? Então, sempre para persona, nunca para objeto ou coisas, certo? E aí tem essa atividade também referente o que? A pronome relativo. Então, se tem para ver qual é o que? A correta, certo? Então, a guitarra quer comprar é muito cara. Qual que eu vou utilizar? Que, em qual ou donde? Então, eu vou utilizar a guitarra que queres comprar é muito cara. Então, para referir o que? A guitarra. Então, se eu vou utilizar que. Aqui há 3 respostas e não sei é a correta. Então, aqui está a resposta, eu não sei se está correta. Então, eu vou utilizar que, qual ou quem. Né? Quem já não posso porque tem que ser só utilizado para persona. Então, eu vou utilizar o qual. Então, aqui há 3 respostas e eu não sei o qual é o quê? O qual é a correta. Por isso, eu utilizo qual. Las casas, paredes têm vieja, deveria ser pintada. Então, o qual que eu vou utilizar? Que, cuia ou quais? Então, o que eu vou utilizar? Vou utilizar cuyas. Las casas cuyas as paredes vieja deverão ser pintadas, certo? Essa é uma cidade hospitaleira. Todos os forasteiros são bem recebidos. O qual que eu vou utilizar esse? Que, ele qual ou donde? Qual dos 3 eu vou utilizar? E não está fazendo referência, né? Quando eu utilizo é quando eu faço referência. Está falando? Não. Ele qual? Também. E onde que eu vou colocar? O donde, né? Então, vou colocar. Esta é uma cidade hospitaleira onde todo, né? Os forasteiros são bem recebidos. E aí, acorda de semana passada que nós trabalhamos quanto o que? Acentuação. Se ela é liana, se ela é aguda, esdrúxula e sobresdrúxula. Então, ele pede para o quê? Para você procurar o quê? Procurar acentuar, ele deu esse cuento do flautista, né? Hamelin. E ele pede o quê? É um fragmento de uma história e é para colocar o tilde onde sobre as palavras que lo requerem, porque tem palavras que não necessita e tem outras que necessitam. Então, se eu he colocado dessa forma para o quê? Se quedar mais fácil, para não ler tudo junto, só o mesmo para recordar de classe passada. Era-se. Então, é uma palavra esdrúxula, certo? Rio é acentuada, terminada em o. Próspera é uma palavra o que? É acentuada porque é uma palavra esdrúxula, né? Porque, próspera. Então, última,
penúltima e antepenúltima. Então, se toda vez a esdrúxula são todas o quê? Acentuadas. Dia, então terminada em vogal. Sucedió é uma palavra o quê? Aguda, terminada em vogal. Sucedió. Insólito é uma palavra o quê? Liana, aguda ou liana? Liana, né? Porque essa, né, lá terceira. Sempre eu vou contar da direita para a esquerda, certo? Então, sucedió é terminado em vogal. Insólito também é uma palavra o quê? Esdrúxula. Perturbou, oxítono em português e aguda em espanhol, terminada em vogal. Quedou, único. E comia, terminada em N, porque todo mundo sabe que aguda terminada em vogal, N ou S, e liana, aqui, liana ou grave, não terminando com vogal e nem com NS, certo? E toda a esdrúxula e sobre-esdrúxula são todas acentuadas, porque todas são, toda esdrúxula em português seria proparoxítona, e todas proparoxítonas e toda esdrúxula e sobre-esdrúxula são o que? Acentuadas, tá? E aqui tem alguns que são igual, escribo igual, eles são monossílabos, são iguais, mas para diferenciar um do outro, a diferencia, que é o diacrítica, nós temos que colocar o quê? O tilde, porque é a única acentuação em espanhol para ficar diferente. Por exemplo, T é um chá, ele é um substantivo. Então, ele é acentuado? Sim, porque o T pronome, ele não é acentuado. Veja bem. Já sim, é um advérbio de afirmação. Lembra? Sim, eu vou ir na sua casa. Então, como ele é um advérbio de afirmação, ele leva tilde. E já o sim, sem o tilde, tá? Ele é o que? Uma conjunção. Tu, pronome personal. Ele, eu, tu, ele tem o que? Tilde. Então, todo esse que está marcado é porque vão tilde. E esse que não está, tu, em português quer dizer teu, é possessivo. Então, um possessivo não leva tilde. Mi também é uma nota musical, ele ou pode ser um substantivo, então ele não leva. Já mi, que significa em português meu, minha, é um possessivo, ele leva em espanhol. Mas você está vendo que aqui não, que era só para você marcar se ele leva tilde ou não. Aí, ele, quando ele é o pronome personal, ele leva tilde, que é ele. E quando é ele sem o tilde, ele é o que? Um artículo. E aqui acuerda os nomes de los instrumentos e ritmo musical e completa-se crucigrama, que é a palavra cruzada que tem na outra. Então, o instrumento musical de forma triangular, com corda colocada verticalmente, que se toca com ambas mãos, é o que? Harpa. Harpa escrito com ate, não escreve com ate como em português, e sim com a, harpa. Já o instrumento musical de vento, formando um tubo largo de metal que produz diversidade de sonido, segundo a força com a boca, empilha el ares, é o que? É a trombeta. Já o gênero musical espanhol muito tradicional, os ritmos são muito executados na palma, golpeando nudilhos contra uma mesa, que é o flamenco. Música da região
de La Plata, difundida internacionalmente. Quem não sabe, na Argentina é o que? O tango. E a letra é o instrumento musical de vento formada por folhas de extrema serra, a seda caja, tem uma chave de tecla, permite selecionar o sonido. Seria o que? O acordeon. E o instrumento musical de corda puesto é uma caja de ressonância, forma de 8, é um mastil largo de traste, cuerda geralmente se hace com os dedos. É o que? A guitarra. E aqui se completa aquilo que dito anteriormente, certo? Então, se nos quedamos por aqui, boa atividade. Hasta la vista.